guerra entre reforma e contra-reforma religiosa. De um lado, Martinho Lutero, do outro lado, a Igreja Católica, né? Então isso aqui, essa pérola anômala, essa joia com defeito, né? É exatamente uma associação ao nome desse movimento conhecido como Barroco. E aí eu pedi para você guardar essas duas imagens. A imagem de uma igreja barroca e a imagem do sofrimento da imagem de Cristo. Muitas vezes associado, por que não, associada, né, a imagem de Cristo, justamente pelo poeta Gregório de Matos, o nosso grande pica-flor, né? Foi uma aula épica. Eu nunca mais vou dar aula de barroco sem, obviamente, lembrar de vocês, né? Foi algo babado, né? O pica-flor lá do Gregório de Matos, falando a uma freira, né? Ele era muito saidinho pro seu tempo, mas ele também valorizava muito a poesia sacra, né? A poesia religiosa, em que ele pedia perdão a Deus por meio dos seus poemas, tá? E aí sempre quando eu for ler em qualquer turma, em qualquer instância da minha vida, Gregório de Matos, eu vou lembrar de vocês, né? Porque realmente foi algo que mudou a minha vida, a percepção que vocês tiveram do pica-flor do Gregório de Matos, que tá certo, né? Aquele carpe diem de aproveitar os momentos. E na aula passada falamos sobre o arcadismo. Arcadismo aqui fazendo referência à Arcádia. Lembram disso? A Arcádia é uma região montanhosa, né? Junto à natureza, habitada por pastores, que tem ali uma retomada de valores greco-latinos. Lembram disso? Mitológicos. E aí a gente entende que o arcadismo, aqui o fator de potencializador, né, para a escola literária, foi exatamente a Revolução Industrial, que fez com que a cidade ficasse inchada, poluída, caótica, e o homem passa a idealizar no campo o seu subterfúgio, o seu local, né, de harmonia, de perfeição, um espaço bucólico, um espaço distante. Foi isso que percorremos até aqui. E o arcadismo no Brasil super associado ao processo da Inconfidência Mineira, né? Inclusive há uma transferência da capital, né? A capital do Brasil Colônia, que outrora era no Nordeste, passa a ser exatamente em Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto. E foi aqui que finalizamos, né? Então hoje o nosso objetivo é entender como que esse romantismo surge nesse cenário, né? Como que agora eu tenho uma escola literária e o porquê dela se chamar romantismo. Lá na Europa, existe um fato histórico que vai ser o propulsor, o elemento catalisador desse movimento literário e como que ele chega aqui no Brasil. Beleza? Então, olha só. A imagem que eu quero que você tenha do romantismo, olha isso, duas imagens. No contexto mundial, quando eu falo de Europa, onde esse movimento surge, eu quero que a imagem que você guarde na sua cabeça seja a imagem da Revolução Francesa. Beleza? Esse é um primeiro patamar de contexto histórico. Quando a gente fala em romantismo e olha para o continente europeu, o pano de fundo é a Revolução Francesa. Suave? E quando a gente olha para o Brasil, o pano de fundo é a independência política do Brasil em relação a Portugal. Tranquilidade? Então quero que você guarde essas duas imagens. Europa, Revolução Francesa, Brasil, independência. Tranquilidade? Bom, o que tem a ver, Diego, a Revolução Francesa, justamente com uma criação, um surgimento de um movimento literário? Vamos lá, vamos paulatinamente entender isso aqui. Acabamos de ver que no arcadismo houve justamente um fomento ao iluminismo, a Igreja Católica começa a perder força, ainda mais força, né? A razão começa a preponderar sobre a fé. Tivemos a Revolução Industrial, que tornou a cidade super caótica. Isso fortalece econômica e culturalmente um grupo social chamado, olha aqui ela, a burguesia. A burguesia em formação se sente completamente fortalecida economicamente e culturalmente por esses processos. Faltava-lhe o poder político. A burguesia, nesse momento na Europa, já era detentora de forças econômicas e culturais, mas ela também precisava do poder político que estava na mão da nobreza. E essa nobreza, cada vez mais enfraquecida, né, com as figuras de reis e rainhas que começam a ser questionados, evidentemente, pelas razões iluministas, ocorre, né, no ano de 1789,
O que há de mais famoso na história da Europa, talvez a aula mais legal depois de Primeira e Segunda Guerra, porque a aula do Otto de Primeira e de Segunda Guerra é para você assistir 300 vezes a essa aula, né, de tão maravilhosa que é. Mas a de Revolução Francesa também é muito legal, porque, cara, em 1789, você ter realmente um grupo político conservador, porque não adianta a gente achar que a burguesia tá fazendo milagre aqui não, tá, gente? É um grupo social, ó, com dinheiro, né, com esclarecimento, né? Então a gente tem ali, claro, eu tiro a nobreza do poder, mas essa burguesia não vai ser tão legal assim não. A gente sabe que a história não é bem assim, tá? Fato é que há a queda da Bastilha no ano de 1789 e a burguesia toma o poder que era o que ela precisava. Ou seja, ela já tinha poder econômico, já tinha poder cultural, agora ela também tem poder político. E essa Revolução Francesa é tão importante para o que eu quero trazer para vocês como contexto, que ela deixa um lema. A República Francesa tem um lema, né, que vai estipular que outras monarquias caiam na Europa e essas ideias viajem para a América, cheguem aos Estados Unidos para a própria independência das 13 colônias, cheguem ao Brasil para influenciar a própria questão da nossa independência, justamente com o lema Liberté, Égalité e Fraternité. Para você que fala em português, liberdade, igualdade e fraternidade. E eu já quero começar lançando milzão. Ano passado, nossa, eu fiquei assustadíssimo. Você já tem noção de quantas notas 1000 foram dadas pelo Enem Redação ano passado? Maluco, só 19. Eu fiquei chocado. Caraca, quase 3 milhões de inscritos. 2 milhões concluíram lá os 2 dias de prova, né? O primeiro domingo, o segundo domingo e a prova de redação. Mano, desses 2 milhões de brasileiros, 2 milhões de vocês, somente 19 chegaram à nota 1000. Que parada, hein? Que parada. C3 destruindo geral, que é projeto de texto. C1, que é gramática, Deus nos livre e guarde, não é isso? E a galera, ó, tem uma redação dessas 19, uma redação que usou na contextualização na introdução exatamente isso aqui, ó. O lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Qual foi o rolê dessa redação? Houve uma contextualização, logo no primeiro período da redação, dizendo, obviamente, que a Revolução Francesa deixa esse lema romântico, romantizado, subjetivo, né? Porque, vamos lá, se a gente tivesse aprendido em 1789 a trabalhar com liberdade, igualdade e fraternidade, meus amores, comunidades e povos tradicionais não seriam desvalorizados. Não é verdade? Olha que repertório maravilhoso. E é um repertório que você consegue trabalhar em vários temas, né? Qualquer tema em que eu tenho uma minoria social, eu posso questionar se esse lema da Revolução Francesa está sendo uma analogia, um paradoxo com a realidade brasileira, que no nosso caso é um paradoxo tremendo, é uma oposição, é uma adversidade tremenda. Porque como é que eu posso ter liberdade, igualdade e fraternidade e todos aqueles povos e comunidades tradicionais serem desvalorizados? Indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, pescadores artesanais, ciganos e tantas outras etnias que ali apareciam. Então, uma nota 1000 veio com essa contextualização maravilhosa, que era exatamente o lema da Revolução Francesa. Repertório incrível, tá? Aguarda ele aí no teu coração. Beleza? Vamos entender então essa ideologia romântica? Por que essa burguesia que chega ao poder instaura um novo desejo de arte? Galera, a burguesia, antes de mais nada, é uma classe questionadora. É uma classe com desejo de reforma. É uma classe com desejo de mudança. Meu Deus, ela faz um rei cair na queda da Bastilha. Ela faz um rei não só cair politicamente, como ser morto, né? Então, obviamente, essa Revolução Francesa traz para a França, posteriormente para a Europa, posteriormente para os Estados Unidos e posteriormente para o Brasil, e tantas outras independências que estão por vir, mudanças sociais e políticas. E galera, se eu tô tendo uma renovação no campo social e no campo político, essa renovação vai refletir também nas artes. Por quê? Como é que eu comecei essa aula de hoje? Dizendo a você, relembrando a você, que literatura é história. Quando eu olho para uma literatura, eu vejo que ela reflete o seu contexto histórico. Então, se eu tenho uma burguesia no poder, eu preciso mostrar os valores burgueses dentro da arte. Esse desejo
reformista, esse desejo de reformação, de reforma em todos os campos, não só no social, não só no político, mas também no artístico. Ou seja, a burguesia com essas estéticas revolucionárias, ela tinha não mais a honra, a necessidade de se contrapor ao que estava sendo feito. E o que estava sendo feito? Olha o quadro que eu preparei para você. Se liga só. Eu tenho, de um lado, a arte clássica. A arte clássica aqui, tu pode associar ao período anterior. Qual foi o período anterior? Arcadismo. O arcadismo, essa Arcádia, essa volta à mitologia, nos remete à arte clássica. E aí eu tô fazendo, olha que maneiro, olha prontinho aqui para você, uma dicotomia, uma diferenciação, uma oposição entre a arte clássica, Arcade, e agora a arte romântica. Ou seja, a gente vai perceber que o romantismo por estética é uma oposição claríssima ao arcadismo. E por que uma oposição claríssima? O arcadismo era exatamente aquela arte mais culta, né? Era aquela arte que volta ao greco-latino. Agora, nesse desejo de reforma, a arte romântica vai ser uma arte que vai trazer, de fato, essências dessa classe burguesa. Olha aqui esse quadrinho que eu fiz de oposição de características. Vamos lá. Na arte clássica, havia o predomínio da razão e da inteligência. Lembramos aqui que o arcadismo tem como pano de fundo as ideias iluministas. Já na arte romântica, a gente vai perceber que a galera é mais emocionada. Então eu não vou ter mais um predomínio da razão. Quer ver um exemplo? Quando você está apaixonado. Hoje eu não vou fazer você chorar nem sofrer não, tá, gente? Prometo a vocês que eu não vou fazer você sofrer. Mas o predomínio agora não é mais da razão e da inteligência. Eu não mexo mais com a minha razão, eu mexo com o meu coração. Daí vem o romantismo. O processo de romantizar situações tem muito a ver com o predomínio da emoção e da sensibilidade. Agora, a função da linguagem, muitas vezes presente em poemas românticos, será a função emotiva, a valorização do eu, da primeira pessoa. De um lado, na arte clássica, havia a objetividade, a ciência, a revolução industrial. Agora, a subjetividade, a intuição, o processo de fantasias. Beleza? Na arte clássica, olha lá o que eu disse, a volta à cultura greco-latina. Justamente o parnasianismo, né? A gente está fazendo aqui uma referência... O arcadismo, desculpa. A gente está fazendo aqui uma relação com a Arcádia. Já fui lá no parnasianismo, lá no século XIX. O arcadismo, né? Fazendo essa retomada da cultura greco-latina. Agora, na arte romântica, vamos ter uma volta à cultura medieval. Por que a cultura medieval, galera? Lembra que a gente começou o nosso ano falando de Idade Média? Falando que a literatura, ela nasce exatamente ali? Lembra das cantigas medievais de Amigo, de Escárnio? Olha como é que isso vai ser retomado. E por que isso está sendo retomado? Porque esse burguês, né, enquanto artista, enquanto poeta, ele vai voltar no passado. Olha o que eu vou te falar. Ele vai voltar no passado para trazer as raízes, as verdadeiras origens da Europa. E a gente encontra essas verdadeiras origens na Idade Média. Então, enquanto a arte clássica voltava na cultura greco-latina, a arte romântica vai voltar na cultura medieval. O cavaleiro medieval vai aparecer na literatura como aquele cara com honra, com dignidade, é um valente guerreiro que vai lutar pela sua nação. Olha que parada sensacional. E aí eu já quero fazer uma ponte com o Brasil. O Brasil não teve Idade Média. Não teve Idade Média. Então, quando o Brasil for trabalhar essa arte romântica, cara, adivinha, eu quero ver tua resposta no chat. Adivinha quem é que vai fazer no Brasil o papel desse herói medieval? Adivinha. Lá na Europa... era o cavaleiro medieval, fez total sentido, eu estou idealizando, estou romantizando uma situação. Cavaleiro medieval fez sentido para a arte romântica, né? Ainda que seja um processo de idealização. Aqui no Brasil, não tem como eu dizer que o cavaleiro medieval era o herói nacional, porque esse herói nacional não existiu aqui. Vai sobrar para quem? Para o indígena. Fanny arrasou ali na resposta. Para o indígena.
Sobrou para o indígena esse papel de ser o grande herói nacional, o que não tem verossimilhança. Eu quero te mostrar isso. O romantismo é arte sem verossimilhança. Eu estou trabalhando, com intuição, com fantasia, com subjetividade. Colocar o indígena num patamar de heroísmo, de altruísmo, né, daquele cara que é um bravo, guerreiro, forte, isso é um estereótipo. Isso, inclusive, é um estigma. Você colocar o indígena nesse lugar que não lhe pertence, né? O indígena é um ser humano, né? Como qualquer outro. E aí colocá-lo num patamar de heroísmo não faz sentido. Idealizá-lo a este ponto não faz o menor sentido. Beleza? Vamos lá. Enquanto a arte clássica fala sobre o outro, a arte romântica fala sobre o eu. É o valor particular, é a sua emoção. Por isso eu disse a você, né, que obviamente a função emotiva vai ser predominante na arte romântica. Enquanto na arte clássica eu tinha um rigor formal, ou seja, poemas certinhos, metrificados, que se preocupavam com rimas, agora no romantismo não. Eu vou dar asas à minha imaginação e eu terei uma liberdade de criação. Enquanto na arte clássica eu tenho um equilíbrio, uma serenidade no campo, agora, meu amor, sai de baixo. É instabilidade o tempo todo. Até porque quando você ama, você se dana, né? A verdade é essa. Quando você envolve sentimento, quando você se emociona, quando você fica emocionado, meu amor, hoje em dia eu digo a você, meu amor, que tá amando, tu é instável, tu é emocionado, tu deixa o coração falar mais alto, tu perde a noção da razão, tu deixa de ser serena e equilibrada. Tá bom? Para você que tá amando, fica aí o recado, tá bom? Então, lindo isso aqui, hein? Uma diferença entre a arte clássica e a arte romântica para você entender o que eu quis. Vamos lá, vou pontuar para a galera do mapa mental, vamos começar a montar aí características gerais. Galera já tá ali em Maiara e Maraísa, tem a ver. Maiara e Maraísa, elas dão lições, né, pra gente, inclusive. Vamos lá, romantismo, eu vou listar agora, e aí pra galera do mapa mental, do flashcard, vamos começar a colocar essas características gerais do romantismo enquanto movimento literário. Volta ao passado. Tudo que eu falei agora eu vou esquematizar pra você. Volta ao passado, valorização da Idade Média. Por isso, cavaleiro medieval associado aí ao grande herói nacional, ao grande herói da Europa, o cara que tem valores, luta por justiça, dignidade. Aqui no Brasil, coube ao coitado do índio, ao inocente do indígena, esse papel sem nenhuma verossimilhança. Beleza? Próximo, nacionalismo, exaltação da terra natal. A gente vai perceber que essa é uma característica muito comum na poesia romântica. Você valorizar o seu solo, a sua terra, de maneira exuberante, de maneira inclusive eloquente. Eu amo o Brasil acima de tudo. Inclusive, vocês conhecem, né, uma canção que é chamada Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Olha só, o cara tá exilado lá em Portugal, fazendo ali uma idealização da terra brasileira, né? As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ou seja, os pássaros que cantam aqui em Portugal não são tão vigorosos quanto os brasileiros, né? Então a gente vai ver muito essa questão da exaltação da nacionalidade, do nacionalismo da terra natal. Beleza? Subjetividade, exatamente essa primeira pessoa eloquente, grandiloquente na poesia, e por que não o sentimentalismo, né? A emoção dá lugar à razão. Eu saio daquelas ideias iluministas e começo a agir exatamente com sentimento. Isso não dá certo. Agir com sentimento é babado, a gente perde a noção de tudo e isso vai gerar consequências, inclusive na poesia. Tá bom? Próxima. Idealização da mulher e do amor. Aqui a gente vai começar a sofrer. Inclusive a gente vai ver que na segunda fase, né, desse romantismo, que é o nosso tópico da aula que vem, quando a gente for aprofundar cada uma das gerações, mano, eu vou ter um poeta que vai amar, mas não vai ser correspondido. E aí a gente vai lembrar de Marília Mendonça. Semana que vem é pra sofrer, tá? Já vou mandar você se preparar, que semana que vem a gente vai sofrer junto. Porque a gente vai aprofundar essa idealização da mulher, né? A mulher, coitada, ela é vista num patamar de superioridade do homem, é uma mulher que não vai corresponder a esse homem vai sofrer. Ele vai sofrer tanto, gente, mas ele vai sofrer tanto, que ele vai preferir a morte. Olha isso.
né, por conta desse ultrarromantismo. Olha que bagulho louco. Ele vai preferir exatamente tematizar a morte, o suicídio, atmosferas sombrias. É nessa época que surge a literatura gótica. Tu já ouviu essa palavra, gótico? Tem a ver com isso aqui. Exatamente esse ar sombrio de um relacionamento amoroso não correspondido, idealizado. A gente vai sofrer muito na semana que vem, tá? Religiosidade. Aqui é interessante a gente perceber que há alguns elementos, né, da própria religiosidade cristã que vão aparecer. Não é que a igreja tenha recuperado poder, tá? Mas nessa volta ao passado, nesse reencontro com a Idade Média, elementos da religiosidade cristã voltam a aparecer na poesia. Beleza? O reformismo é esse desejo de mudança proposto exatamente pela classe social que idealiza esse movimento, que é a burguesia, conversamos sobre isso, e há uma liberdade maior de criação, né? Ou seja, os versos aqui, por exemplo, não terão, por exemplo, uma métrica bem definida. Eu posso ter um poema em que o primeiro verso é desse tamanho, o segundo é desse tamanho, sem problema algum. Não tem problema algum. Eu não vou precisar me preocupar com rimas. E quando eu tenho um verso sem rima, eu vou chamar esse verso de verso branco. É um termo técnico, né, da teoria literária. Um verso branco é aquele verso que não rima com nenhum outro. E tá tudo bem. Essa é a minha maneira, né, de expressão, de subjetividade, e ninguém vai me criticar. Beleza? Deixa eu ver aqui o que diz a Laís Almeida. Laís Almeida, um beijaço pra você. O romantismo está mais ligado ao patriotismo ou a uma pessoa amada? Laizinha, olha só, a gente vai dividir, essa estética romântica, ela é tão plural, ela é tão diversa, que a gente vai ter uma necessidade de dividir esse romantismo em 3 fases. E aí a sua pergunta, Laizinha, eu vou responder da seguinte forma. O patriotismo, essa literatura que fala da terra natal, que fala aqui no Brasil, da essência da brasilidade, do conceito de brasilidade, tem a ver com a primeira fase, que vai ser chamada de nacionalista ou indianista. Nacionalista, patriota, como você perguntou, e indianista porque valoriza o elemento indígena. Suave? E a sua segunda alternativa ali era a pessoa amada. A pessoa amada, essa mulher idealizada, vamos fazer aqui uma referência à segunda geração, conhecida como ultrarromântica ou mal do século. O cara vai sofrer por essa mulher amada. Respondido, Laizita? Então, os dois. Não está ligado somente ao patriotismo, nem somente à pessoa amada. Está ligado aos dois. E ainda vou te dar um terceiro, Laizinha. A gente vai perceber que vários poetas, dentre eles Castro Alves, começam a tematizar o porquê de, no Brasil, ainda haver escravidão. Então teremos uma terceira fase que vai tematizar exatamente a escravidão no Brasil. Ou seja, é uma arte muito plural, né, dividida aí em 3 fases. Beleza? Agora eu deixei por fim, como característica geral, a evasão ou escapismo. Amores, evasão significa fuga, fuga da realidade. A gente vai perceber, né, que esses poetas românticos, eles vivem em realidades opressoras. Sobretudo, Laizinha, os da segunda geração, esses ditos ultra-românticos, né? Ou aqueles que escreveram dentro da ótica do mal do século, fazendo referência a Byron, que é um escritor que vamos aprofundar na semana que vem, né? Aqui no Brasil, quem se destaca nessa poesia, por exemplo, é um cara chamado Álvares de Azevedo, né? Ele vai tematizar a evasão, esse escapismo, tematizando, galera, a morte como a solução definitiva para os problemas da vida. A morte vai ser romantizada, a morte vai ser idealizada nessa escola literária. Beleza? Bom, falando em Brasil, tematizei para você a Europa. Como é que esse movimento chega no Brasil? O rolê é o mesmo. Lembra que eu pedi no início da aula para você colocar Europa, Revolução Francesa e Brasil Independência? Olha só, estamos agora no ano de 1808, crise em Portugal, bloqueio continental pelo brabo Napoleão Bonaparte, né? Aquele caos, a instauração do caos na Europa. Família real vem correndo para o Brasil, desesperada para o Brasil. Chega aqui em 1808. Em 1808, nós temos diversas transformações
transformações na minha cidade, no Rio de Janeiro, né? A gente tem uma transformação cultural, econômica, política, né? Abertura dos povos às nações amigas, reforma na paisagem urbana do Rio. Rio de Janeiro não pode ser assim, tem que ser mais parecido com a Europa, né? Cadê a civilização, né? Criação de escolas, né? Inclusive o Colégio Pedro II, né, vai ser fundado daqui a pouco. A imprensa régia, que promoveu a circulação dos jornais, conhecido como periódicos, né, naquela época passados por folhetins. Isso estimula a leitura. Ou seja, a população começa a ter esse hábito cultural aqui no Brasil. Porque até então, cara, quem é que lia a poesia do Gregório de Matos? Quem é que lia a poesia do arcadismo? Cara, a elite da colônia. Eu não estou nem falando do brasileiro em si. Agora eu começo a estimular a leitura na população. Ainda vamos ter uma taxa altíssima de analfabetos, mas o estímulo à leitura começa a ser feito por essa imprensa régia, né, que faz com que diversos periódicos circulem no Brasil. Dom João VI, maravilhoso, aquela figura icônica de Dom João VI, convoca missões artísticas francesas para virem para o Rio de Janeiro pintar o ar cultural da cidade. E nesse rolê surge um pintor francês maravilhoso chamado Debré. E Debré, como ninguém, retrata o Rio de Janeiro. Depois coloca aí, ou puxa uma aba e veja aí um quadro de Debré. Ele retrata inclusive essas paisagens típicas da escravidão. Há um quadro de Debré em que há a figura de uma liteira. Sabe o que é uma liteira? São dois escravos, um em cada ponta, carregando uma rede para alguém lá da família real ou para alguém passear, alguém da alta sociedade passear pelas ruas do Rio de Janeiro em liteiras. Debré retrata isso em suas pinturas. Ele retrata demais essa discrepância entre a escravidão e a alta sociedade num Brasil independente. E é isso que acontece no ano de 1822. A proclamação da independência política do Brasil e agora somos uma nação jovem. Acabamos de nos tornar independentes e precisamos definir, delinear, conceituar o que é ser brasileiro. E o que é ser brasileiro vai ser definido pelo romantismo. Lá na Europa é a Revolução Francesa, o desejo de instaurar uma nova arte. Aqui no Brasil, o romantismo surge exatamente como conceito de brasilidade. Somos uma nação nova, independente, precisamos delinear, precisamos determinar o que é ser brasileiro. Acabamos de nos tornar independentes, então haverá, dentro, obviamente, dos intelectuais, um desejo de definir a brasilidade por meio da literatura. E isso me remete a um tema de redação riquíssimo, que é exatamente o atual conceito de brasilidade. O conceito de Brasil, né, hoje, quando a gente olha para o mundo, é um conceito multidiverso, né, um conceito que envolve diversos aspectos. O Brasil é reconhecido pela corrupção, o Brasil é reconhecido pela violência, o Brasil é reconhecido pelo futebol, o Brasil é reconhecido pelo samba. O Brasil é reconhecido, infelizmente, pelo turismo sexual, pela prostituição. Oh, isso é sério, tá? Olha quantos temas lindos de redação. E aí, se alguma questão ou se algum tema de redação que você fizer versar sobre o conceito de brasilidade, o olhar do mundo sobre o Brasil, eu acho que esse é um repertório incrível. Você mostrar que o conceito de brasilidade, pelo menos na literatura, ele começa a ser delineado por meio do romantismo. Beleza? Aprofundamos a peça aqui agora, hein? Meu Deus do céu. Olha só, que a gente vai fazer? Aí, Alessandra, vou te responder agora. Tu perguntou a Condoreira, né? Vou fazer aqui uma ponte sobre o que está por vir na semana que vem. Qual vai ser o nosso rolê da semana que vem? Hoje tu percebeu que foi o contexto com características gerais? A gente definiu Europa com Revolução Francesa, entendemos as principais características, definimos Brasil, conceito de brasilidade, por meio, né, do nosso processo de independência, que você já traz esse rolê da tua aula de história desta semana. E aí na semana que vem o que a gente vai fazer? Um aprofundamento. A gente vai entender que essa produção no Brasil, a poesia romântica, ela está dividida em 3 grandes fases.
o que eu falava agora com a Laizinha, né? A primeira geração, conhecida como nacionalista ou indianista, em que vão se destacar os dois Gonçalves, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Na segunda geração, chamada de ultrarromântico mal do século, em que Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu serão os destaques. E na terceira, que era a dúvida da Alessandra, a Alê maravilhosa, um beijo pra você também. Terceira e última geração romântica, conhecida como poesia social ou condoreira. Por que condoreira? Condoreira fazendo alusão ao côndor, que é uma ave altaneira, uma ave que consegue voar muito alto, sendo uma metáfora, uma analogia, uma comparação à liberdade. Liberdade essa que faltava aos escravos. Se ligou? Então, lindo esse nome, né? Condoreira pelo côndor, essa ave que voa alto, sendo um símbolo de liberdade, liberdade esta que faltava aos escravos. Quem se destaca aqui, Castro Alves e Sousandrade. É o rolê da semana que vem. Hoje eu tô te dando um aperitivo e na semana que vem a gente vai aprofundar, conhecer, ler sobre cada uma dessas gerações na poesia. Beleza? Poesia é o majoritário aqui dentro da poesia romântica, dentro da produção romântica. Mas também teve prosa. Lembra que eu te falei que começaram a rolar os folhetins, né? Com a imprensa régia, eu começo a distribuir, circular jornais, periódicos. Pois bem, por meio desses folhetins, eu também vou ter a produção em prosa no Brasil. E essa produção em prosa também é riquíssima e ela é agrupada, né, em 4 sentenças, em 4 setores, né, dessa prosa. A primeira delas será o romance urbano ou de costumes, em que eu vou criticar, né, de certa forma, a sociedade do finalzinho do século XVIII, início do século XIX, que era uma sociedade completamente hipócrita. Então, em vários livros de José de Alencar, como Senhora, Lucília, Diva, eu terei críticas a essa sociedade de costumes do Rio de Janeiro. São livros que se passam no Rio de Janeiro, mostrando essas transformações da época da independência e muitas vezes essas hipocrisias relacionadas ao processo histórico. Beleza? Haverá também o indígena aqui, ó, no romance indianista. Uma galera aí tava falando de Iracema. Olha lá, José de Alencar de novo. Iracema, Guarani, Ubirajara. Nomes de indígenas que começam a entrar na literatura nacional de forma idealizada, de forma romantizada. E aí a gente na semana que vem vai aprofundar cada uma delas. Tivemos também o romance histórico. Lembra que uma base do romantismo é a volta ao passado? Lá na Europa, volta à Idade Média. Aqui no Brasil, volta, meus amores, ao período colonial. É isso mesmo. Vamos ter um livro de José de Alencar chamado As Minas de Prata, que vai tematizar exatamente a exploração dos portugueses com os minerais, né? Com ouro, com prata, beleza? E vamos com minérios, né, obviamente. E vamos também ter uma obra chamada Guerra dos Mascates, que vai tematizar exatamente essa guerra, né, que acontece em Pernambuco, aqueles comerciantes de Olinda e de Recife, né? Isso vai ser retratado em forma de literatura. Beleza? E para finalizar, o romance regionalista. Meus amores, a gente vai começar a adentrar para o interior do Brasil na literatura. Não vou ficar mais só no Rio de Janeiro. Eu começo a mostrar, por exemplo, a região do Nordeste, ainda de forma idealizada, não é crítica como o modernismo fazia, tá? Vai ser bem idealizada, mas é uma tentativa de descobrimento da nação, é um mapeamento do conceito de brasilidade, tá bem? Então aqui nós temos as obras O Cabeleira, de Franklin Távora, e Inocência, de Visconde de Toné. Beleza? Esse é o nosso rolê da semana que vem. Eu te prometo que na semana que vem a gente vai aprofundar tanto as 3 etapas da poesia, como essas 4 etapas da produção em prosa. Beleza? Lindezas da minha vida. Vamos finalizar com o nosso mapa mental? Renanzinho, meu marrento, coloca aqui. Olha que maravilha esse mapa mental de hoje. Foi tanta coisa que eu precisei aqui, ó. Renan vai até ali botar a câmera para pegar mais coisa, que foi babado. A aula de hoje foi babado, né? Então, como é que eu quero que você visualize, olha aí, ó. Olha que maravilha. Como é que eu quero que você visualize o seu mapa mental? Vamos ver se coube tudo aí na sua folha? Olha lá, eu comecei com uma linha do tempo. Tá vendo ela aqui, ó?
quinhentismo, barroco, arcadismo na literatura colonial. Suave? Olha aquela linha, cara, a aula toda tá aqui no quadro, foi babado mesmo, ó. Quinhentismo, barroco, arcadismo, literatura colonial. Tracei aquela reta imaginária, processo de independência. Do romantismo para o modernismo, fechamos aqui a era nacional. Então a sua linha do tempo tá aqui. Os 3 movimentos de literatura colonial, independência, era nacional, que vai do romantismo até o modernismo. Tudo bem? Panoramas, vamos lá. Europa, Revolução Francesa, Brasil, independência. Salienta aí que a burguesia, né, é a classe social em destaque, desejando uma arte de reforma. A arte de reforma é essa que vai ter inúmeras características. Dentre elas, as principais aqui estão listadas: lirismo, expressividade, subjetivismo, sentimentalismo, o nacionalismo com essa volta ao passado, a liberdade criadora e os 2 principais, a idealização da mulher e a evasão por meio da morte. Beleza? Quando eu falo de Brasil, olha aqui o nosso rolê da próxima semana já no seu mapa mental. A arte romântica dividida em poesia e prosa. Poesia, primeira fase, nacionalista indianista. Segunda, ultrarromântico, mal do século. Terceira, poesia social ou condorerismo. Já na prosa, prosa romântica, nós temos 4 patamares: o romance urbano ou de costumes, o romance indianista, o romance histórico e o romance regionalista. E é esse rolê aqui, final, que a gente vai aprofundar na nossa aula da semana que vem. Vou sair de cena para você dar o seu printaço. Tá? Isso aí tá maravilhoso, tá? Isso aí, esse print aí de hoje tá completíssimo para que na semana que vem a gente possa aprofundar as fases da poesia e os sentimentos expressos na prosa romântica. Beleza, meus amores? Passou voando, hein? Comecei a falar 1 minuto e já acabou, hein? Mas eu espero que você tenha aproveitado. Como sempre, tudo feito com muito carinho, com muito amor, para você se apaixonar pela literatura e lacrar no resultado do seu vestibular. Semana que vem a gente volta para continuar essa escola literária, aprofundar esse rolê e, claro, fazer questões modelo Enem sobre esse movimento literário. Tá bem, meus amores? Um beijo muito grande e até semana que vem. Tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.